que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático, tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia? Isso aconteceu com a Letícia, mas a sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. Vocês lembram que o Erden e o Belair estavam travando uma grande guerra psicológica? A Letícia intervém dando as boas-vindas pro demônio, que já era esperado no local. O Belair se aproxima sorrindo e pergunta se a dama estava esperando ele. O Erden grita para ele se afastar da sua esposa e o Belair pede para ele se controlar. Mas a Letícia tinha se esquecido do fato de que seu marido perdeu os pais por culpa de um demônio. Ficar perto do Belair é como estar colocando sal nas feridas, e isso deve estar machucando o Lorde. Ela se aproxima dele e pede desculpas, mas precisa que ele saia da sala. O homem começa quase a chorar por se sentir deixado de lado. O Belair quer logo ficar sozinho com a mulher para iniciar uma discussão séria de negócios. O Erden segura a mão de Letícia, a chamando de esposa. Eles tinham uma promessa e ele não quer quebrá-la. O Belair com pressa diz logo qual o assunto de ter vindo até ali para começo de conversa. Ele anuncia que quer ficar com a empresa da mulher. A Letícia sorri debochada. Ele sabe que preço ela vai dar. Quando o Belair começa a sorrir para Letícia, o Erden começa a falar para ele não tentar nenhuma gracinha. O demônio fica possesso. Assim ele não vai conseguir conversar sem interrompido toda hora. Aquele casal é uma dor de cabeça. A Letícia começa a acalmar o marido, enquanto o Belair fica estressado. Ele tinha mesmo se preparado para vir, mas mesmo que tente lançar um truque, não vai ter a brecha para falar. Ele se questiona como ela pode estar tão tranquila falando com o Lorde Demônio. Por que aquele homem feio está tão hostil assim com ele? E enquanto a Letícia vai pegar um contrato físico, o Belair chega à conclusão que ele deve ter um passado ruim relacionado aos demônios. Com ele estando tão exaltado, pelo menos poderá escutar seus pensamentos e quem sabe descobrir o nome do demônio que lhe causou o mal. Porém, tudo que ele escuta é um grito selvagem de "Não olhe minha esposa!". Aquilo assustou muito o demônio, que disfarça a surpresa diante de Letícia. Ele responde mentalmente como o Lorde acha que pode fazer contratos com a esposa dele sem olhá-la. Ao que o Erden responde para ele fechar os olhos, ou ele prefere que sejam fechados eternamente com sua espada. Como podem ver, os dois estão tendo uma profunda conversa amigável, mas agora é hora dos negócios de verdade. Eles vão até o restaurante do outro mundo e estão vendo como os orgulhosos gatos de areia se tornam dependentes do ensopado de forma permanente. O Belair quer muito saber qual a receita daquele negócio e olha o menu chocado. Afinal, só se vende o tal ensopado mágico, um ensopado por uma moeda. Qual seria esse valor de uma moeda afinal? A Letícia explica que a partir de agora começaram um novo modo de negócios. As demais moedas são algo muito humano para se cobrar. Os demônios podem facilmente roubar o método de pagamento que usam dos humanos e eles conseguem fazer isso de tantas formas que o valor da Denia caiu porque é muito fácil de achar. O Belair entende o que ela quer dizer. Extorquiram tanto o dinheiro dos humanos que entre os negócios demoníacos elas têm um valor completamente diferente. E isso terminará por colocar o sistema em caos em algum momento. Porém, se ela cria um novo tipo de pagamento, é possível ter algum tipo de valor econômico entre os demônios. Letícia anuncia que por meio dessas moedas vão mudar completamente a estrutura dos negócios por ali. Aquele tipo de assunto soa muito interessante para o Belair, e ele abre um sorriso desafiador, surpreso pela atitude ousada da humana. A Letícia finalmente sente que colocou o demônio da fortuna na armadilha que montou. A mulher começa a dizer que deixar tudo em mãos humanas é bem trabalhoso e pergunta se ele não concorda que em mãos demoníacas um comércio voltado para demônios seria mais proveitoso. Inclusive, ela diz que entre esses seres tem vários interessados nesse tipo de pagamento alternativo. O Belair fica doido e grita o nome de vários demônios, querendo saber se são eles que estão atrás de parcerias com a Letícia. A dama retira a máscara de gato enquanto fala que dá pra ver o interesse do demônio da fortuna. Ela mostra a tal moeda que substituirá a Denia. O valor de mudança dela é que uma vale 50 Denias, ou pelo menos era esse o valor de manhã. Um ensopado por essa quantia é coisa de doido. Não acreditando naquela equivalência, Belair quer confirmar por ele mesmo. Ele puxa uma sacolinha mágica que parece a que Letícia tinha tomado do javalizinho da última vez. O demônio puxa uma balança de dentro desse saquinho e a dama pergunta pro marido o que exatamente é aquilo. Erden explica que é um inventário demoníaco. Usado de magia, eles conectam um túnel à bolsinha, e isso deixa elas com um espaço infinito para guardar suas coisas e também transportá-las automaticamente. O Belair apresenta a balança mágica que ele mesmo projetou. Sem nenhum erro, vai mostrar o valor de qualquer objeto colocado sobre ela.
O Erden imediatamente fala que se foi criado pelo Belari, ele pode tentar enganá-los, e o demônio manda Letícia controlar seu marido. Afinal, ele não pode duvidar da sua lealdade para com o comércio e com o dinheiro. Após os ânimos serem acalmados, o Belari pede uma dessas moedas da Letícia. Ele coloca 50 dênias do outro lado e garante que vão saber se aquela informação é verdadeira. Só que assim, surpreendentemente, a moeda da Letícia fica mais pesada ainda que as 50 moedas. E só depois de muitas adicionadas do outro lado, ela chega ao seu equilíbrio. 500 dênias é o valor daquela peça. O valor aumentou porque, como o comércio de comida vem usando essas moedas, os demônios começaram a não aceitar qualquer moeda fabricada de forma independente. Sabe o que mais aumentou esse valor? O simples fato do Belari estar no restaurante, mostrando interesse pela forma de pagamento, fez com que o seu peso dobrasse em 10 vezes. O desespero dos gatos pelo ensopado é imparável, e o poder de influência do demônio maior ainda. Deixar o demônio da riqueza pensar que ele que fez aquilo vai aumentar o seu ego. A Letícia só deixa claro que quando converter as moedas para Dênia, é melhor aplicar uma taxa de impostos, né? Ahá! O Belari aponta para Letícia e diz que entendeu o truque. Vão pôr um imposto gigantesco. Na verdade, o imposto é só de 5 fiéis por moeda. 100 fiéis equivalem a uma única dênia. É o imposto mais minúsculo que existe. Ganancioso, o demônio pensa o quanto mais pode se valorizar daquelas moedas. Se ele conseguisse a receita do ensopado e colocasse o preço de objetos de mais valor que a sopa em moedas, vai conseguir muitas mais riquezas. Ele precisa dominar essa divisão de dinheiro, mas primeiro precisa fingir que não se interessou por elas até que o seu valor baixe, e quando estiver barato bastante, ele vai comprar todas. Mas a Letícia já imaginava que o demônio faria aquilo. O Belari se afasta do assunto das moedas, voltando a reclamar do descontrolado Lorde Demônio. A Letícia fala que seus pais foram tirados dele por membros da sua espécie e não pode julgá-lo por sua desconfiança. O Belari fala que ele tá com muitos ciúmes à toa, e óbvio que a Letícia não tinha notado que todo aquele comportamento era por culpa dela. Vendo a curiosidade da dama sobre o marido, como um maligno demônio, ele se aproxima perguntando se deveria ensinar a mulher sobre como funciona o interior de Erden, quais são seus sentimentos. Não é nada complicado, desde que ela lhe dê em troca algo realmente pequeno como pagamento. Não caia nessas tentações, bobinha, todo mundo já sabe que o Erden tá na tua mão. Óbvio que a Letícia tem muita vontade de saber o que se passa no coração do marido, mas diz que nada vai mudar se ela souber. Pelo visto, ela não caiu na armadilha do Belari, e ele diz que a dama nem tem necessidade de saber, já que os dois estão apenas atuando como um casal. Ele escutou falar sobre os papéis de divórcio, e ela vai ficar sozinha se separarem. Essa deveria ser sua maior preocupação no momento. Com esse divórcio, não seria só o Lorde que se afastaria, e sim Alexa, Khazar, o Bastian. Ela vai ter que dar adeus a todos no castelo. O Erden enfia o papel de recibo na cara do Belari. Afinal, eles tiveram que pagar 499 dênias para ele pela moeda de volta. Ele diz que os olhos de sua esposa vão ficar enojados se olharem demais para a cara do demônio, e o Belari se irrita novamente com a educação desse casal. Ele se aproxima de Erden e diz que uma vez que se relaciona com o demônio, nunca se pode escapar. Os dois vão acabar se vendo de novo, seja sobre a tumba dos ancestrais do Lorde ou ao lado de sua esposa, o Belari vai estar onde Erden olhe. O homem o afasta e quando o casal se dá conta, ele já tinha desaparecido. Quase que a Letícia caiu naquele papo de contrato, hein? Ela ficou pensando nisso até chegar a hora de fechar o restaurante, e bem nesse momento, o javalizinho apareceu. Ele cumprimenta a mulher educadamente, assim como seu esposo, e fala que está ali sem o conhecimento do Belari. Mesmo que ele queira comprar um ensopado, ele não tem mais contratos desde que fez o dele com o demônio da fortuna. Ou seja, ele tá ali para comprar moedas da Letícia. O preço caiu um pouco, e o javalizinho pega a moeda fascinado e mete o pé. Pro Erden, ele e a esposa não tiveram resultado naquele dia, mas a Letícia fala que ocorreu tudo como planejado. Eles morderam um anzol. Na verdade, o javali conseguiu a moeda a pedido do Belari, que reclama da demora dele, mas não há nada a se fazer, já que o javali perdeu sua bolsinha de inventário com a porta mágica. Perdeu não, né? Foi roubado pela Letícia.
Colocando na balança, dá pra ver que agora o preço daquela moeda diminuiu para 340 denias. Eles planejam esperar que ela baixe um pouco mais antes de comprar. Só que assim, se passam dias e essa queda de preço não aconteceu. Agora tá valendo 1.004 denias e isso tá deixando o Belari doido. Tem algum problema com a sua balança? Ele não tira a cara dela há horas e isso tá deixando o seu javali verdadeiramente preocupado. Ele aconselha o seu mestre a comprar, já que não tá baixando, mas o número é um absurdo. Desde que seja só uma denia a mais, é o bastante. Quando finalmente cai para 1.003, lá se vai o mais novo enganado pela Letícia comprar as moedas de forma desesperada. Lá no castelo de Halstead, o Erden tá falando o plano pro seu grupo de amigos. Eles estão duvidando um pouco se o tal truque vai funcionar. Talvez não em outros demônios, mas em Belari sim. O Furry pergunta onde tá a esposa dele, já que eles estavam bem pertinho um do outro ultimamente, né? Infelizmente, a Letícia implorou pra ficar 1 hora sozinha no quarto pra resolver algo, e por isso que ele tá meio deprimido. Enquanto isso, no quarto da Letícia, ela está desesperada totalmente. Escutando o marido, ela se lembrou que deixou os papéis de divórcio no bolsinho que roubou do javalizinho. Porém, quando entra no inventário, ela vê tanta coisa que não sabe nem onde ele tá direito. Por mais que procure, ela não consegue achar os papéis da separação, mas de alguma forma aquilo deixou seu coração mais tranquilo. Nesse momento, Erden entra no quarto e pergunta se tá tudo bem, e se ela quer passar mais tempo sozinha como pediu anteriormente. Provavelmente ela está se sentindo sufocada pela presença dele, que a incomoda. A dama se pergunta se o seu marido tem medo de ficar sozinho assim como ela e por isso começou a pensar nessas coisas. E diz que prefere sempre estar ao lado do marido. Aquilo deixa o Erden surpreso e corado, e para disfarçar ele coloca sua máscara, falando que tá com frio na cara. Enquanto os dois estão atrapalhados, a Kazaru entra no quarto anunciando que mal acabaram de abrir o restaurante e o Belari já comprou todas as moedas, ou seja, ele caiu no golpe. O homem anuncia lá que comprou tudo e está com uma expressão de loucura agarrado ao saco de moedas. Os gatos perceberam a compra e estão começando a se preocupar se não vão poder mais comer o ensopado. Quando seu javali chega correndo, ele manda transferir a quantidade de denias que ele comprou imediatamente. O javali hesita, afinal, mesmo que esvaziem todos os cofres de denias em sua posse, eles vão ficar no prejuízo. O Belari não quer nem saber, ele já firmou o contrato e eles não vão sair prejudicados se o preço das moedas vai aumentar mais e mais. Para surpresa de todos, quando o javali pergunta se a Letícia tem um inventário para guardar a quantia, ela diz que sim. Rouba e ainda anuncia na cara da vítima, gente. Após ajeitar os contratos, só falta assinar com o botão do inventário. Ela faz isso e o casal fica de queixo caído ao ver todo o dinheiro que conseguiram. Quando o javalizinho se dá conta de que ela usou o seu bolsinho, ele fica possesso. O Belari diz que ele pode fazer outro para ele, mas e quanto aos seus itens de colecionador? Ela mostra um livro que parece ser bem abusadinho e falar sobre porquinhas. Se ele quiser aquele volume sem vergonha de volta, vai precisar pagar. Ele implora pro Belari por ajuda e o demônio cede. Mesmo que estejam sem dinheiro, tudo que precisam fazer é vender algumas moedas. Mas tem um pequeno problema. Os impostos de transição subiram e agora são 1.000 denias por cada moeda. O Belari fica doido de raiva. Eles precisam baixar aquilo. Como que ele vai pagar? Era por isso que ele deveria ter lido direitinho o contrato. Não tinha nada falando lá que os impostos não iriam aumentar assustadoramente. O homem fica doido da cabeça e ao perceber que foi enganado, ele lança um ataque de mana, dando a ordem para a humana baixar o valor. O Erden a defende com sua espada e o ataque volta para o Belari com força total. Afinal, ele não pode romper nenhum contrato demoníaco e essa é a lei suprema entre aquela espécie. E para fechar com chave de ouro, a Letícia fala que vai baixar o preço da sopa que anda muito cara. Os clientes estão reclamando, sabe? E agora ela vai custar 1 denia por uma tigela. Não, seus demônios! Enfim, a hipocrisia. Agora não resta nada a se fazer. O Belari faliu. Como será que o demônio da riqueza vai sair dessa? Vai tentar atacar a dama de novo? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui e se gostaram deixem o like e compartilhem. E sayonara!